E aí, gente, Enem Science aqui, esse episódio 121 do Enem Science Podcast. E hoje a gente vai falar sobre Artificial Super Intelligence, ou ASI. É um tema que eu acho teoricamente inútil, mas eu creio que vale a pena discutir. Tem artigos que eu estava lendo ontem sobre a questão e deu vontade de falar desse tema que eu já falei já, por sinal. Mas agora eu creio que eu falo novamente, né? Primeira coisa, vamos por partes, né? Primeiro a gente tem o que é chamado de Machine Learning, né? Vamos de baixo para cima. Machine Learning. E são técnicas de optimização de erros. Não necessariamente é gradient descent, né? Não é IA de fato. Então, por exemplo, Principal Component Analysis, um algoritmo de clustering, né? Canirish Neighbor, também de clustering. A similaridade entre objetos diferentes e agrupar em objetos diferentes, né? Então, sei lá, quero fotos de gatos e cachorros, eu quero separar ambos, né? Então, o algoritmo de clustering faz isso. Então, Canirish Neighbor pode ser também Support Vector Machines. Você tem que achar um hiperplano para diferenciar os dois e tal. Em si, é, essas técnicas, elas são técnicas de análise de dados. Não necessariamente são IA, né? Machine Learning. Aí depois disso, você tem algoritmos heurísticos e tal, mas depois você vai ter algo que tem gradient descent. No caso, vai ser alguma forma de aprendizado de fato, né? Então, eu vou colocar aqui update por gradient descent, que é GD, né? Você acha partes mais baixas de funções não convexas. Totaliza o sistema, usando matrizes e cálculo na prática, né? E a gente vai falar sobre, de fato, IA, né? Então, IA é só o sistema que aprende de fato. E para isso, normalmente, você tem que ter alguma forma de gradient descent ou algo similar. Performa a mesma coisa, né? Vários hiperparâmetros e tal, mas não vem ao caso. É... E aí, depois disso, depois de ter esse update, você tem o que é chamado de Narrow AI. O que é isso? Com dois R's, né? É basicamente a ideia de, por exemplo, a IA que pode jogar xadrez. O jogo chinês Shogi. Ou Go. Uma IA jogar um jogo específico ou fazer alguma coisa específica, por exemplo, como calcular envelopamento de proteínas, né? Vou colocar em inglês que é melhor. Não vai em português. Envelopamento de proteínas. É algo que o ser humano não consegue. Nesse caso, as IAs já chegaram no nível acima do ser humano, em relação, por exemplo, a jogar xadrez, a cálculo de envelopamento de proteínas. Assim que 99% dos humanos, né? Então, na AI é fazer um foco específico. Tem uma questão disso, que é um paper da Melanie Mitchell, né? E Melanie Mitchell, que eu vi o artigo quase quando saiu do forno, uma semana depois de lançar. E é Why AI is Harder Than We Think. Harder than we think. Que é mais difícil do que pensamos. Ela prova que, de fato, você fazer coisas em Narrow AI, então um sistema que pilota carro, né? O carro autônomo, xadrez, etc., não cria um agente consciente ou generaliza informação. Você tem coisas específicas. Resolver essas coisas específicas não gera consciência, não gera generalização da consciência, não gera processos mnemônicos de memória, né? Similares ao ser humano animais. Então, dado isso, ela coloca uma restrição monstruosa, né? Na habilidade de alguém dizer que um sistema pode ser ou não consciente, né? Apenas fazendo coisas específicas. Então, cara, na máquina de Babbage, por exemplo, os caras viam uma máquina fazendo contas muito fortes, né? Muito extremamente difíceis, que o ser humano não consegue fazer tão rápido. As pessoas já pensavam o que ela pensava naquela época.
no fim do século XIX. Imagina hoje em dia. Só que nada mais é do que uma calculadora mais eficiente, né? Você tem um sistema de cálculo diferencial que permite atualização de erros, algoritmo de optimização, mas dizer que, por exemplo, que o cérebro é apenas isso é ilógico, né? Pelo contrário, eu diria que nós não sabemos, por exemplo, a forma de aprendizado matematicamente do cérebro, por exemplo. Uma coisa que matemática neuroscience quer resolver, né? Matemático neuroscience. E no caso, se você ler livro recente sobre o tema, você vai ver que não resolve o problema. Bom, depois de Narrow AI, você tem o que é chamado de Emergent AGI. Esse termo é correto, né? Pode julgar. AGI é uma inteligência artificial geral. Emergente significa que ela está chegando num nível em que possivelmente poderia chegar num sistema consciente. Em artigos que está na descrição, o Marcus Hutter e outros autores, então, por exemplo, o ChatGPT nessa questão, o Llama, Gemini, etc. Eu creio que até esse termo é ruim, tá? Porque emergente AGI seria uma forma de tentar dizer, não, a gente tem como criar uma AGI. A gente só não sabe como, a gente não sabe, não tem o suficiente ainda. Por sinal, não é um problema computacional, não é um problema apenas de software e hardware. É um problema que você não tem na neurociência nenhuma explicação matemática que explique consciência para você criar um algoritmo que faça isso. Então, o cérebro funciona de forma eletrônica, você pode copiar isso, mas você não consegue, no momento a menos, né, gerar uma IA consciente. Uma IA que generaliza informação. Não precisa ser consciente no nível ser humano, tá? Mas, cara, você não chegou nem no nível de consciência de animais, né? Enfim. Depois disso, a gente vai entrar no tema dessa aula, né? A gente vai ter o que é chamado de AGI. Então, é uma IA forte, uma IA consciente. Ela é capaz de agência. Eu já falei na última aula que é impossível, praticamente. Então, ela é capaz de agência. E normalmente a gente chama o sistema de agentes, né? Mas é estranho porque agência não existe, né? Então, o que é a definição de uma AGI, né? É um sistema que pode é, aprender em ambientes diferentes com recursos escassos. Essa é a definição do Pen Wang. Eu vou citar a minha definição, né? A definição de GI, para mim, pessoalmente, a visão que eu mais gosto, é um sistema que é capaz de generalizar a informação. Perdão, desculpa, melhor. É um sistema que é capaz, tem capacidade de aprender, em que ele pode aumentar essa taxa de capacidade em diversos tipos de ambientes distintos e com recursos distintos, né? Então, não importa o ambiente que o sistema esteja, ele é capaz de aprender. Essa capacidade de aprender é o que Aristóteles, por exemplo, chamava de inteligência, né? E aqui só reitera no livro dele, na Suma Teológica. Então, a questão é a capacidade de aprender, a potencialidade. Então, não é que essa pessoa vai aprender. Para mim, é a potencialidade de aprender. O termo aristotélico. Se bem que eu não lembro em grego como é ou em latim. Potencialidade. Se essa potencialidade vai ser realizada ou não, depende, né? Então, ela geneticamente existe e ela é entre espécies, ou seja, diferentes espécies têm potencialidades diferentes. Então, por exemplo, geneticamente um gato tem uma upper bound da sua capacidade de aprendizado comparado a corvos, são vistos como mais inteligentes, e humanos. Obviamente, o humano é a cereja do bolo da criação divina, mas o ponto é que todas as espécies nós temos níveis de capacidade de inteligência diferentes. Claro que cada animal, entre a espécie, na mesma espécie, vai ter capacidades diferentes, mas no geral ela tende a ser similar, ok? Ah, mas esse tal animal específico, tal primata extremamente inteligente, não importa, ele não define a população toda de organismos nesse sentido. Então é potencialidade. Por exemplo, tem uma história
Eu lembro que a primeira vez que eu vi foi numa aula de português. Eu tava na quinta série, talvez sexta. Sobre uma menina que ela foi presa pelo pai, né? Um cara maligno, né? Em correntes, num quarto. E ela não aprendeu linguagem por conta disso. Ela teve muito problema pra se adaptar à sociedade. Isso de fato aconteceu, você pode pesquisar e tal. Outro exemplo também que de fato aconteceu, acho que duas irmãs, ou é uma pessoa só, que foram criadas por lobos, né? Desde bebês. Pode pesquisar na internet aí. É, e elas não conseguiam aprender a falar. É muito difícil. Por quê? Porque você tem uma idade crítica de aprendizado do ser humano, que vai aí dos 1 a 6 anos e depois dos 6 aos 12, né? Então você acha que a infância não é importante para o ser humano? Pelo contrário, a infância é crucial, né? Se você não acerta nessa época, tipo básico, assim, você não tem como um desenvolvimento bruto posterior. Você realmente vai atrapalhar o desenvolvimento. Então, por sinal, pesquisa aí em psicologia de desenvolvimento já mostra que desde o útero o bebê já aprende, né? Já aprende a linguagem materna que ele ouve fora da, da- do áudio que vem fora do útero, né? Então, quando o seu ouvidinho já tá desenvolvido, ele já consegue ouvir, já responde a linguagem materna, né? Que foi falada é, durante a sua gestação. É confirmado, tem vários artigos falando sobre isso. Então, ó, isso é obviedade, né? Qualquer pessoa que estudou o básico de psicologia de desenvolvimento sabe sobre isso aí. Sobre linguagem, né? Que é muito importante nesse contexto. É, então, a potencialidade de aprender está ali, só que ela só acontece geneticamente entre a espécie de forma diferente. Entre espécies, né? Obviamente, a capacidade de um gato de aprender, fazer coisas é diferente de um corvo e de seres humanos. É óbvio. Ou de um avestruz, que é mais burro que os três, né? Mas, enfim. Então, AGI. AGI não é realizável no momento, tá? Teoricamente, na minha opinião, não é realizável da forma que as pessoas pensam. Eu creio numa AGI teatral e tal, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Depois disso, a gente tá no 7. Você tem o que é chamado de ASI, ou Artificial General Intelligence. O que seria isso? Então vamos supor que AGI seja possível, que eu não acredito que seja, tá? Então, obviamente, Narrow AI, ficar em coisas específicas, é inferior a AGI, e é emergente, obviamente, e AGI é menor que ASI. Tem outra depois disso? Tem, mas eu já vou mostrar, mas basicamente a ideia de um sistema que ele já acima de uma IA geral. E normalmente essa noção é acima do ser humano. Em Narrow AI, a gente já viu que o ser humano tem IA que é melhor que o ser humano em xadrez, em jogo, em coisas específicas. Mas isso não significa que em níveis de consciência ele pode atingir isso, agência, né? E de fato ser um ser consciente. Outro ponto, pessoas falam sobre alignment, né? O que é assim? E sobre segurança em IA, né? Questões éticas, morais e tal. Cara, sendo óbvio aqui, AGI provavelmente é impossível, tá? Tem várias razões para que probabilisticamente é impossível. Já vou dar detalhes. Dado que é impossível, por várias razões, então esse AI também seria impossível. Cara, pra você veementemente acreditar nisso, você tem que voar muito longe, porque AGI, cara, estamos anos-luz. Tem pessoa que falava que em 2030 a gente teria AGI, cara. Em 2100 a gente não vai ter, provavelmente. Obviamente a IA vai avançar e tal, mas uma hora vai chegar num platô em que os avanços não vão ser tão grandes. Então foi feito avanços nas últimas 2 décadas. Eu não sei, né? Só Deus sabe, né? Realmente o que acontece no futuro. O que eu sei é que, pelo que a gente vê atualmente na pesquisa em neurociência, que é fundamental nesse tema, a gente não vai ver no curto prazo ou médio prazo na AGI.
Cara, uma AGI é simplesmente um sistema ter agência. E isso, cara, é probabilisticamente computar números surreais e hiperreais. Vai pra armadilha mediana, né? Teoricamente, essa teoria que você precisa de números surreais e hiperreais, porque normalmente na AI atual de reinforcement learning você precisa de números reais, né? Que já é difícil de computar, tá? Então, ações do sistema são dadas como números reais, recompensas em reinforcement learning são dadas com números irracionais. No fim, você tem funções de probabilidade de 0 até 1 em números reais. O sistema que aprender a jogar Super Mario, ele vai calcular de 0 até 1 probabilidade de ações maximizarem sua função de valor, etc. O ponto é que isso daqui, cara, é no geral, no momento, incomputável. Isso daqui, tem pessoas que estão fazendo modelos para tentar computar, né? Eu já falei sobre isso na aula 16, não, 15, não, 14 ou 13 do curso de inteligência artificial geral. Mas o ponto é, isso daqui já é praticamente computável em questão de maximização de valor. Agora, números surreais e hiperreais, que é a armadilha aqui mediana, pior ainda. Se for o caso, já é impossível. Outra coisa, isso se refere a usar Reinforcement Learning como base, tá? Se você pegar o paper do Noam Chomsky, Reinforcement, sobre Reinforcement Learning, né? É, Review of Verbal Behavior, Noam Chomsky. Review of Verbal... Preciso de uma caneta urgente. Behavior. O mouse é muito ruim pra desenhar, pra escrever aqui. É um artigo que basicamente desmonta uma tese do Skinner, que o ser humano, basicamente, o comportamento dele é guiado principalmente por reinforcement learning. Se você pegar pesquisa até mais recente em dopamina, aprendizado e tal, recompensas dopaminérgicas na basal ganglia em relação ao aprendizado, você vai ver que dopamina e recompensas dopaminérgicas, por sinal, são moduladas pelo córtex pré-frontal, que é associado ao raciocínio lógico, é uma parte pequena do aprendizado. Pequena. A pessoa. Não, então, eu vi um vídeo esses dias, não? Um cara famoso aí. Como entender como sua dopamina afeta você, né? E de fato, a dopamina afeta a gente, principalmente com relação a vícios e coisa do tipo. Mas, cara, a dopamina é uma parte pequena do comportamento humano. E as pessoas dão uma ênfase. Não bate com a visão acadêmica mais recente e por obviedade, né? Óbvio que a dopamina não é simplesmente. Recompensas dopaminérgicas não são a base do comportamento humano. Seria uma visão muito hedonista do ser humano. E mostra uma falha em entender como consciência funciona, né? Porque realmente a gente não tem conhecimento suficiente para falar sobre algo tão complexo quanto é, colocar, olha, isso daqui é o que define o comportamento humano em relação a várias ações que nós fazemos, né? É uma parte pequena do comportamento humano. É relevante, claro, né? Mas é uma parte pequena. Assim como plasticidade, por exemplo, tem vários elementos. Não é só long term depression e potentiation. Né? Enfim. O ponto é, reinforcement learning, Noam Chomsky provou, probabilisticamente não resolve todos os problemas da linguagem e do comportamento humano e animal. Ou seja, se o modelo AXI, que é o modelo que eu estou usando como base aqui, do Hutter e outros autores, ele usa Reinforcement Learning, que é o fato, todos os modelos de inteligência artificial geral atual usam Reinforcement Learning, é, e Reinforcement Learning não simula muito bem o ser humano o suficiente, então, criar uma AGI é simplesmente impossível. Você não vai criar agência apenas por Reinforcement Learning. Então, você precisa de outros elementos que nós não sabemos quais. Tem pessoas que adicionam questões de contexto, questões de é, de o sistema ser mais autônomo, né, no cálculo da tabela Q dele, que eu já vou falar posteriormente. Mas o ponto é se Reinforcement Learning for limitado em relação à criação de uma AGI, outros modelos têm que ser buscados. Então, os modelos atuais não conseguiriam gerar uma AGI. Eles conseguiriam gerar Narrow AI muito forte, né, muito boa, para fazer coisas específicas.
mas não um agente consciente, tá? Então, mas o que que é Artificial Super Intelligence, né? Aqui eu coloquei errado, tá? É super. É basicamente a ideia se ultrapasse o nível do ser humano de conhecimento. Eventualmente, a AGI vai se tornar um colosso infinitamente acima do ser humano, assim, infinitamente entre aspas, né? Acima do ser humano em relação à capacidade de, de resolver problemas e... Sim, talvez você já cria isso, mas na verdade, o problema do ChatGPT é um Narrow AI. Então, ele resolveu o problema de linguagem, ele consegue resumir informação, ele consegue sim resolver problemas matemáticos, mas não é consciente. Então, ele é um bom algoritmo de optimização que é usado em várias áreas do conhecimento, mas ele não tem agência, ele não é consciente. Outra coisa é que se um agente fosse consciente e dependente do observador, ele seria capaz de fazer o que ele e falar o que ele quisesse. Por isso não poderia ser controlado por outrem. E logo, ele falaria muita merda, né? Como a IA anteriormente, antes de alignment ser uma coisa, né? Ela falava muita merda e tal. Tem várias notícias em relação a isso, em jogos como Dungeon AI, etc. Mas então, o ponto é que ASI seria uma IA super inteligente. Aí você pode falar, tem mais que isso? Tem. Marcus Hutter e outros autores falam sobre Universal Artificial Intelligence. UI, né? Você pode falar, será que o autor ele é de Minas, né? Não, ele não é mineiro. Mas Universal Artificial Intelligence. Universal Artificial Intelligence. Obviamente, por razões óbvias, probabilísticas, você não tem como maximizar as suas ações ad infinitum. Então, obviamente, tem um upper bound nesse. Mesmo na Universal Artificial Intelligence, né? Mesmo na inteligência artificial teórica mais poderosa possível, ela seria limitada pela sua capacidade de processamento e informação disponível, que é limitada, por razões óbvias. E lembrando que a informação que elas têm é o que nós damos a elas. Então, o que elas podem coletar é o que não é o que é limitado. Então, dizer que uma IA vai superar o conhecimento humano em questão de dados é estranho, né? Porque ela vai ter que inventar muita coisa que não existe, né? Que a gente não conhece. Da nossa ignorância, né? Mas enfim. Então, o universo Artificial Intelligence, proposto pelo Marcus Sutter, por exemplo, tem um livro dele só sobre esse tema que eu tô para ler hoje, é sobre um sistema que ele supera Artificial Super Intelligence. O que seria superar? Seria chegar perto da upper bound mais possível em relação à capacidade de uma inteligência artificial. Diga-se de passagem, que algoritmos de optimização de IA não resolvem é, todos os problemas computacionais, né? Da classe, por exemplo, NP-hard, etc. E não há nenhuma prova que eles conseguiriam, teoricamente. Então, enfim. Não é que ela consegue resolver todos os problemas computacionais, né? Então, o domínio de capacidade dela é limitado também. Mas o ponto é esse, você tem um sistema que é melhor do que uma Artificial Super Intelligence, né? Vamos definir agora algumas coisas, né? Os artigos que eu vou citar dessas equações estão na descrição. Então, basicamente, você tem o que é chamado de complexidade de Kolmogorov, K de X. E você tem o que é chamado de minimização de um programa P, tal que o tamanho desse programa L, é length, é tamanho, o tamanho desse programa P. Você tem o que é chamado de máquina universal de Turing prefixada. Basicamente, todos os elementos que compõem esse sistema computacional, né? Seja qual for. Seja igual a X. Então, aqui é a mensuração da complexidade de um programa. Qual é o menor programa possível, de um certo tamanho, para um sistema computacional qualquer gere X.
com um certo custo computacional, né? Então, isso aqui é uma prefix Turing Machine. Uma máquina de Turing prefixada com certos elementos. E o ponto é, qual que é o melhor programa possível para resolver um problema? Essa é a ideia da complexidade Kolmogorov, né? Esse é o primeiro ponto, né? Aí você tem outro ponto que é a performance do agente. Como você mede a performance do agente de inteligência universal, né? Então você vai ter esse valor aqui, que é um gama gigante. Lembrando que os artigos dessa equação estão na descrição, tá? Vai ser igual a soma de uma função aqui de probabilidade, de medida, né? É a noção de que, por exemplo, nós seres humanos fazemos inferências probabilísticas para resolver problemas, né? Então eu quero atravessar a rua. Para atravessar a rua, eu tenho que resolver um problema é, computacional, né? Onde estão os carros, é, para onde eu tenho que ir, né? Para não ser atropelado e coisas do tipo, né? Audição e coisas do tipo, né? Então é basicamente uma função de probabilidade aqui. E você vai ter 2, a distribuição universal vai ser dada por 2 elevado à complexidade Kolmogorov dessa função de probabilidade, né? Inferência probabilística sobre o ambiente que eu estou. E uma função de valor que tem essa função de probabilidade e uma pólice, né? O que é uma pólice? É o conjunto de parâmetros para você resolver um problema. E você muda isso conforme a necessidade. Conforme o ambiente muda e tal. Então, basicamente é isso, né? Aqui representa o ambiente, né? Função de probabilidade no ambiente específico. Ok? Então essa é a medida geral da capacidade de um sistema, né? E aí, em outro artigo, eles vão denotar algumas coisas, né? Então, vamos supor que eu tenho agora um sistema chamado histórico, né? Então, esse histórico vai ser dado por H de T. Aí você tem ações, o ambiente em si. Você vai ter N ações ao longo do tempo. E N variáveis do ambiente. Pode ser variáveis como, por exemplo, um robô com uma câmera vendo um vídeo, né? Então, input, né? Essa variável é o input externo aí. Você vai ter as ações observáveis, recompensas. Vendo que tudo isso daqui está nas referências na descrição. Isso daqui é o histórico do sistema. Isso daqui a gente já viu no curso de história perdão, de inteligência artificial geral. Tá? E aí, você vai ter aqui uma função de valor. Vou colocar aqui. Venue, P, que é a policy, né? E você vai ter um mapa de 0 até 1 de funções de probabilidade para resolver problemas, tá? São números reais na prática. Então a policy P aqui é o ambiente. É uma função de probabilidade do ambiente. O ambiente, não importa qual que o sistema robótico ou o agente esteja, né? E aí você vai ter esse histórico. Está dentro do conjunto global do histórico do sistema. Para que você usa histórico? É uma forma bayesiana de você usar suas experiências passadas, que são assimiladas de forma hierárquica, né? Você pode usar LSTM, por exemplo. Então você assimila coisas de forma hierárquica. Só que também, além da probabilidade bayesiana, você usa também probabilidade markoviana, do que está acontecendo agora, para você entender o que você deve fazer. Então você usa tanto experiências bayesianas quanto o que está acontecendo agora de forma markoviana. E aí você vai ter a função de valor que você quer maximizar do ambiente new, da policy P. Você quer melhorar, né? Então você vai ter o dado histórico, né? E aí você vai ter um menos uma função de taxa de desconto, né? De cálculo de erros, né? De perda. São estimados na prática. Você vai ter valor esperado.
de ambos. Isso. Vou colocar agora em amarelo. Vai ficar dado bonitinho. Aí você vai ter a soma rodando K vezes ao longo do tempo de, da função gama, que é uma função de desconto, né? Uma função de penalidades, né? Quando o seu agente fazer merda, ele vai penalizar o seu agente. Vamos supor que o Super Mario, quando ele morrer, você dá na tabela Q, né? -1 pra ele. Duas tabelas Q. É, então, quando ele perder a fase, eu vou dar -5. Quando ele ficar preso numa fase, eu vou dar -6. Agora, os positivos, né? Quando o agente, né? Ele fazia alguma coisa, por exemplo, como matar os inimigos, eu vou dar +1. Quando ele passar de fase, +5. E assim sucessivamente. Então, a tabela aqui, você coloca coisas que o agente deve ou não deve fazer. Obviamente, nós fazemos isso naturalmente, né? Nós vemos o que a gente deve fazer em certas situações. Por exemplo, jogando um jogo para resolver um problema. Ou resolvendo um quebra-cabeça e tal. Nesse caso aqui, o agente, ele mesmo tem que descobrir o que é útil ou não. São subobjetivos, né? Pra resolver o problema. E quando ele fazer merda, né? Ele vai penalizar o seu próprio sistema numericamente. Então você tem um índice de penalidades e de recompensas, né? Tem um índice. Não tá aparecendo o índice. Tá, agora sim. E tudo isso condicionado ao histórico, né? Então essa barra significa uma condição probabilística. Então, condicionado ao histórico, tem uma função de penalidade, né? Então tem um valor esperado, dado uma função de normalização de penalidades. É, dessas recompensas e penalidades em si, o cálculo disso. Então, da, os meus erros e acertos condicionado ao meu histórico, né? Condicionado à minha experiência nesse sistema, né? Então, basicamente é isso. E aí, o valor óptimo, né, disso aqui vai ser um asterístico, né? Aqui, uma função de valor do ambiente, que vai ser dado histórico. Vai ser o supremo, né? Vai ser o maior valor possível. Você não vai atingir. Isso aqui tá, por sinal, incomputável, tá? Isso daqui não, você não vai chegar no supremo dessa função. Você não tem como maximizar uma função desse tipo continuamente, porque a probabilística fica muito ampla. Por exemplo, vamos supor que eu quero ensinar um sistema, um robô a resolver um quebra-cabeça, vamos supor. É um problema que é fixo, né? Você ir lá e resolver o quebra-cabeça. Agora, se eu falar robô, né? Vamos supor. É, passa pra mim um cavalinho de madeira, vamos supor. Uma faca, vamos supor. O ambiente probabilístico de você fazer isso é um pouco maior, né? Porque você tem que ter um pouco de criatividade, você tem que... Pode gerar, tipo, infinitas formas possíveis de design, né? Dessa escultura. E você pode colocar até mais ainda subjetividade, não só como fazer uma pintura, uma coisa assim, ou uma música. Mas para diversas ações, por exemplo, eu falar pro sistema robótico, faça o que você quiser. Viva como você quiser. Vamos supor que ele é um agente, no geral, que é capaz disso, né? Aí ele vai falar, o que eu devo fazer, né? O que maximiza minha utilidade? Fica muito subjetivo, né? Não tem mais objetivo. E agora ele tem que... ele vai entrar em pânico, eventualmente, né? Porque ele não vai conseguir mais entender qual que é o que ele deve fazer ou não, né? Ele não é um agente, ele não está vivo, ele não tem consciência. Então, o ponto é que o propósito, né, a questão ontológica dele em si é muito complexa, né? Você definir no espaço probabilístico muito amplo que alguém deve fazer. Somente algoritmos de exploração, mas basicamente isso daqui seria o valor mais alto que uma função de valor poderia ter, dado o histórico. Então, isso aqui valoriza o que é chamado de experiência, né? Quanto mais experiência, melhor.
Só que isso daqui tem limitações, né? Porque às vezes a nossa experiência não é suficiente para resolver um problema. De repente é um ambiente totalmente novo, que a gente não sabe nada. Vamos supor que eu jogo o robô numa floresta. No deserto ele não tem nenhuma experiência de sobrevivência. Ele não pode pesquisar na internet e tal. Vai ser complexo dele resolver os problemas. Uma coisa que ele nunca resolveu, né? Obviamente um sistema robótico. Até agentes já comuns, né? Eles já treinaram por self-repay por mais tempo. Eles performam melhor, por razões óbvias, né? Mas ele tem um histórico, né? Sistema. Aí vai se definir uma coisa chamada variância, né? De duas medidas de inteligência nesse contexto. Eu vou colocar essa parte porque eu achei muito interessante, tá? Essa é a parte fácil do artigo, por sinal. Vou colocar aqui um zoom. Então, então você vai ter, por exemplo, o norm de uma função de valor com uma policy 1, com ambiente 1, certo? Então, um problema específico e uma política de resolver esse problema específico com o histórico do sistema, ok? Pode ser o mesmo nesse caso. Você faz isso para saber a distância de ambos, para comparar ambos os modelos, né? Ambos as funções de valor, ambas as estratégias que os agentes estão usando. Vai para a teoria dos jogos também. Isso aqui tem tudo a ver com a teoria dos jogos. Tem o ambiente 2 e a policy 2. Esse ambiente poderia ser, por exemplo, fazer pudim. Um sistema robótico fazer pudim. E montar um armário, vai. Tô usando exemplos tão diferentes. Não, perdão, não, acho que tem que ser o mesmo problema. Vamos supor que o problema é fazer um pudim. E aí eu tenho um conjunto de estratégias que representam a policy P1 e outro conjunto que é a P2. Melhor fazer com o mesmo problema. E aí vai ter o histórico do sistema em relação a cozinhar, né? Aqui é só um exemplo simples, tá? E aí você vai ter isso vai ser menor ou igual que D. Vai ser a variância entre as duas medidas. De V1 do ambiente 1, dada policy, e do ambiente 2, dada policy. Condicionado ao histórico, né? A experiência do agente. Quanto mais experiência, melhor, é claro. O ponto é que você tem duas policies, dois ambientes, você quer comparar ambos, né? Esse D é basicamente um suprimum da policy do histórico, né? Da policy global, chamada de variação total. Eu não vou pôr aqui, mas o ponto é que você quer comparar duas formas de resolver o problema. Isso vai ser menor que a variância total entre essas duas medidas. Eventualmente, essa variância pode ter zero, tá? Então, sei lá, as duas estratégias são boas, talvez, de fazer o pudim. A questão é qual que maximiza a sua eficiência em relação à produção de tempo, qualidade, etc. Pode ser problemas mais complexos, por exemplo, pode ser um problema de resolver uma equação de cálculo. Pode ser um problema de resolver um problema matemático como a conjectura de Goldbach. Pode ser com problemas mais complexos aqui. Pode ser um problema de logística. Poderia ser, por exemplo, um problema de logística. Você quer saber qual função de valor que é melhor. É mais difícil. Enfim, poderia ser N problemas. Problemas matemáticos. Só que o grande ponto de tudo isso é que você não consegue mostrar a função geral. Vamos ver se eu lembro, né? Eu acho que é assim. Tem a policy aqui. Eu acho que é assim. No paper aí do Journal of Artificial General Intelligence, né? Eu acho que é aula 5 do curso de Inteligência Artificial Geral. E basicamente a ideia, essa função de valor, ela tem todas as propriedades para ser a melhor função probabilística possível para o agente de IA de Reinforcement Learning, né? Porém, ele não tem como você maximizar isso aqui. Os PL supriam disso daqui é impossível. E são números reais, por sinal, que são computados de 0 até 1, eventualmente. O ponto é que você entra na armadilha mediana, né? É que eventualmente isso daqui vai necessitar de números surreais ou hiperreais.
Por sinal, números reais de 0 até 1 são infinitos. Agora, o ponto é que é impossível você ter a maximização dessa função e o custo computacional já é muito alto. Porque se esse histórico cresce muito, você se lasca. A própria memória humana, da forma que Deus criou, de forma perfeita, né? Ah, basicamente, o seu cérebro humano é capaz de esquecer coisas inúteis. Ele prioriza coisas úteis no longo prazo e as inúteis ela deixa. Então, eu sei, por exemplo, eu não lembro o que eu comi no almoço da terça passada, nem na janta. Café da manhã talvez eu lembre, mas não lembro exatamente. Pode ser algo diferente. Então, o ponto é que nós esquecemos grande parte do que a gente vê no dia, mas aquilo que a gente dedica mais atenção e até mais vontade, a gente tende a lembrar com mais facilidade. E nosso modelo de atenção do córtex pré-frontal, ele seleciona coisas com base no nosso desejo, que pode ser um desejo interno, tá? Pode ser um desejo que é. Você não tá literalmente controlando ele, é uma coisa interna, por exemplo. Você gosta de algo, mas não é que você tá falando, cérebro, preste mais atenção, é algo natural, né? Se você gostar mais daquilo, você presta mais atenção. Vamos supor, tem várias aulas na sua faculdade, na sua escola. Você presta mais atenção em física, ou mais em matemática, ou mais em português, ou mais em educação física. Aquilo que você gosta muito, tem mais vontade, seus níveis de atenção vão ficar mais focados naquilo e a probabilidade de você lembrar daquilo é maior. Também de você continuar estudando aquilo. Então, a vontade, emoção associada a um tema é relevante no aprendizado. É literalmente relevante. Quando você gosta daquilo. Porque às vezes não é algo falsificável, né? Às vezes a gente quer gostar daquilo, mas não gosta, né? De verdade. Então, às vezes a pessoa se esforça numa coisa, mas ela não gosta tanto daquela coisa. É uma coisa interna, né? Nem ela sabe direito que ela não gosta tanto. Ela faz por um motivo, talvez, provar ou coisa do tipo, né? E é isso. Então esse é o ponto, né? Só que essa memória tem que ser hierárquica, né? A questão é como que a gente consegue fazer uma memória hierárquica mais eficiente possível. Long short term memory é importante, mas pode ter outras formas melhores. Então a parte mnemônica, né, de memória é extremamente importante e não é resolvida no momento. Talvez algumas pessoas queiram resolver com a parte de hardware, computação neuromórfica, né, que junta a parte de lógica e memória, que é o que as pessoas pensam que o cérebro faz. Mas enfim, tem outra questão de optimalidade. Vou colocar aqui. Que é. Liga aqui. De um agente bayesiano. PTP. Futuro, né? Que você quer calcular. A função que é uma função de probabilidade. É uma mistura de ambiente probabilístico. Aí você tem o histórico do seu sistema, né? As experiências acumuladas de forma hierárquica, né? Obviamente você não vai lembrar de tudo, porque computacionalmente é muita coisa. Imagina um sistema robótico guardar 100 anos de informação, né? Só o cérebro humano que faz isso de forma eficiente, né? Você vai ter a maximização. E essa noção de capacidade de memória, o sistema robótico ele pode ter uma capacidade de memória grande, né? Mas, cara, o cérebro humano ele tem uma capacidade de memória muito alta, cara. Mesmo sendo hierárquica e de compressão de memória. Ele consegue armazenar, cara, tipo, informação de grande parte da sua vida e coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo que são retidas de forma compressa no nosso cérebro. Compressa é tipo, você pode acessar quando você quiser. E tem memórias que são mais difíceis de acessar porque elas são mais compressas do que outras. Então é estranho como funciona isso, né? Porque é uma máquina, né? Uma máquina que tem um módulo de memória biológico. É estranho, né? Como Deus criou isso, né? Realmente uma coisa realmente interessante, né? Maravilhosa até, porque a memória acontece no hipocampo e tal. E quando você tenta buscar uma memória, sei lá, você quer lembrar do fundador da Sonserina. Eu não lembro de cor. Salazar, lembrei. Aí, ó. Eu não lembrava de cor até eu falar, né? Aí eu pensei um pouquinho e lembrei que era o Salazar, se não me engano. Agora o fundador da Grifinória. É alguma coisa Gryffindor. É. Lufa-Lufa, não sei. Mas eu já vi.
Eu prestei atenção nisso eventualmente. Só que eu não lembro. Faz tempo que eu li Harry Potter e tal, eu não tô vendo isso com frequência. Então, se eu lesse mais Harry Potter com mais frequência, né? Visse mais coisas, eu já li todos os livros, né? Mas dos core, né? Dos primeiros aí do Harry Potter mesmo. Mas o ponto é que eu não lembro, mas tem forma de eu tentar reaver essa memória. Que ela talvez exista no meu cérebro. E talvez eu não lembre da Lufa-Lufa, porque eu não gosto tanto da Lufa-Lufa. Nem da outra que nem tô lembrando o nome aqui. É Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal, né? E Sonserina. Eu curto mais a Sonserina do que as três, as outras, né? Talvez por isso que eu lembro que é o Salazar. Eu acho que é o Salazar, né? Então, você entende que memória é uma coisa que é mais prática, né? E nosso acesso à memória, ele é temporalmente limitado, né? Então, tem a maximização da tabela Q. Essa tabela que a gente viu aqui, né? Uma tabela em relação a coisas que são boas ou não, numericamente. E aí você tem o histórico do sistema e ações que vão ser performadas em relação a isso. Então, o que você quer maximizar no fim é a sua ação, né? Você quer que tenha melhores ações do seu sistema para gerar o melhor resultado possível. Só que para isso você precisa do histórico. Você precisa de uma função de probabilidade para entender o ambiente. Tudo se gira em torno de inferências probabilísticas, né? Então, para quem não sabe, inteligência artificial e probabilidade são uma coisa só. Não é só cálculo de matrizes apenas e algoritmos de optimização. É muita teoria da probabilidade. Grande parte do sucesso da inteligência artificial é do sucesso da teoria da probabilidade na teoria da informação, né? Nesse tema específico. Então, sem teoria da probabilidade, você não teria inteligência artificial. Porém, a própria teoria da probabilidade constringe o que uma IA pode resolver, probabilisticamente. Isso diz que a gente pode também melhorar muito a teoria da probabilidade atual e que a gente tem que entender muito como, por exemplo, o cérebro faz inferências probabilísticas. Por exemplo, se você for para o chamado de Markovian Blank, pode pesquisar no Google Scholar, né? Esse tema existe. Tu tem a noção, o cérebro bayesiano, né? Será que o cérebro faz inferências probabilísticas? É óbvio que faz, né? Então, por exemplo, tu, tu tá vendo uma pessoa à distância, ela está andando. Tu não sabe o que é aquilo. Vamos supor que tá meio embaçado, tem névoa. Tu sabe que é um humanoide, um ser vivo, provavelmente uma pessoa. O que você acha que provavelmente é uma pessoa? Que a silhueta lembra de uma pessoa. Só que essa é uma inferência probabilística. É, por exemplo, você pode não saber se é homem ou mulher, você pode não saber a idade da pessoa. Pode fazer inferências com base no que você está sabendo. Você pode perceber que é uma pessoa forte, que é uma pessoa fraca, que é uma pessoa velha, que é uma pessoa nova. Tá vendo de longe, você não consegue ter que fazer meio que achismos, mas é uma função probabilística do que provavelmente é aquilo que você está vendo. E na solução de problemas você pode, por exemplo, você tem um parafuso, você pôr no armário, você quer pôr no armário, você nunca montou esse tipo de armário. Então você sabe que provavelmente aquele parafuso vai entrar naquela parte. É uma inferência probabilística. E no fim deu certo. Ou não. Então a inferência probabilística é algo que eu acho que vai acontecer. Um sistema robótico tem que fazer isso. Nós, seres humanos, já fazemos isso de fábrica. Porque a questão é, como eu consigo ter inferências probabilísticas que são parecidas com a do ser humano? Quais são as inferências probabilísticas que o ser humano faz, né? De fato, né? E esse é o problema no geral, né? Eu vou ter pôr aqui embaixo também, que é chamado de mensuração de inteligência do Lag-Hutter, né? Lag-Hutter. Medida de inteligência de um sistema de um agente, né? Que vai ser dada por... Agora eu fiz horrível. Por gama. Opa. Aí você tem a policy, a política em relação ao aprendizado, né? Que muda conforme o tempo. E você vai ter isso, vai ser igual à soma do ambiente unitário no ambiente global, né? Vai ser M. Aí você vai ter um ambiente dado histórico, né? Então, o que eu tenho da minha experiência que pode me ajudar nesse novo ambiente? Então, porque você quer sobreviver na Sub-Saara africana, né? Só que você já sobreviveu em lugares parecidos, né?
pode usar isso como base, né? Então você tem aqui a pólice em relação ao histórico e a função de valor da pólice no ambiente. Vai calcular uma função de probabilidade do que você deve fazer aqui. Só que com base no histórico. Então são inferências bayesianas também. E no fim, isso vai ser dado por é, pólice de π e a função de probabilidade mista desse ambiente, dado o histórico. Então, no fim, a medida de inteligência é no fim, a pólice e a capacidade probabilística desse sistema. Eventualmente, você entra no que é chamado de retornos diminuintes, né? Pela teorema da conversão de Lesbag, né? Pelo teorema da conversão de Lesbag, eventualmente, dado esse histórico que todo sistema probabilístico que a gente tem, o sistema pode entrar num erro, em que ele entra num looping e que ele não consegue resolver um problema aparentemente simples. Vamos supor que ele. Eu sempre uso esse exemplo, né? De você esquecer de fechar a porta de casa, né? Vamos supor que um robô ele esquecesse de fechar. Ele quer checar se ele tem que fechar ou não, tá na programação dele isso, pra ter certeza. Mas ele checa a primeira vez, aí depois de novo checa de novo. Ele entra num looping que ele quer fazer o que é certo, né? Que checar se fechou ou não. Mas ele não lembra. Não é de não lembra de questão de memória, mas questão de dar razão hierárquica que o ser humano às vezes ele algumas coisas, você pode ver isso, né? São tão comuns no nosso cotidiano que a gente faz no automático. Andar, por exemplo. Então, às vezes, eu já pensei nisso, às vezes eu tava andando na rua. Sabe como você pensa, nossa, tipo, você tá andando, tipo, automático? Não sei se já aconteceu com você. Ou você, por exemplo, abre a geladeira, só que você não quer nada ali. Mesmo que tenha coisa. Você não quer nada ali. Sabe disso, mas você abriu. Você faz isso às vezes mais de uma vez no dia. O armário também. Você sabe que, às vezes, tipo, você nem tá com fome, você só abre e você sabe que você não quer nada. Ou a questão da porta que você tem várias coisas que a gente faz que são meio que toques, né? São inúteis, né? Mas são coisas. Isso no EGI teria que ter. Possivelmente buscando se similar ao ser humano. Só que o ponto é como que a gente pode realizar isso, né? Eu, por exemplo, nesse exato momento, tô vendo uma formiga, né? Tá andando ao redor da minha mesa, né? Extremamente pequena. Ela tá andando pra várias direções. Provavelmente buscando feromônios das suas aliadas, né? Mas o comportamento dela é uma tabela Q, né? É um sistema de maximização de utilidade. Eu não sei, mas o que eu sei é que a capacidade genética que uma formiga tem é de fazer funções ontológicas, né? É, ontológicas é o termo? Tem funções que tem propósitos específicos, né? Eu acredito que Deus na criação já fez isso, né? Já colocou no propósito os organismos, por exemplo, de abelha de coletar mel, de polimerizar plantas, é, barata de fixar hidrogênio em plantas, é uma coisa que acontece. Cada animal ele tem essa função no seu habitat, no seu ecossistema, né? E vira uma teoria dos jogos em que você tem um balanço, assim. Na economia da vida real, humana não, né? Mas na economia animal, de recursos, né? De manutenção de recursos e tal, você tem um equilíbrio. É, tem um equilíbrio não entre oferta e produção. Perdão, é oferta e demanda de coisas, né? Porque, por exemplo, a formiga ela demanda por recursos energéticos, né? Ela busca todo tipo de coisa que pode ajudar o seu grupo, a sua sociedade ali na formigueira. Então elas vão em busca de recursos, assim como abelhas. Então há uma demanda delas por esses recursos. É uma questão que está na sua identidade, instinto genético. Intraespécie é diferente, né? Tem várias espécies de abelhas. Tem uma espécie de abelha, acho que é abelha urubu, uma coisa assim.
ela come carne, cara. Eu nunca pensei que eu veria uma abelha que come carne, a não ser em filmes, né? Mas existe. Mas carne é podre, né? Que nem corvo. Então, se cada animal ele tem uma função. E obviamente Deus que colocou a função em cada ser vivo. Quando a gente olha para a teoria da evolução, as pessoas acreditam que essa função ela foi determinada no processo evolutivo, né? Eventualmente a função buscou um equilíbrio, entre aspas, termodinâmico do ponto de vista informacional, né? E gerou o ambiente que a gente tem. Mas eu creio que isso seria impossível por várias razões. Então eu creio na Bíblia e tal, então eu creio que Deus criou a função para cada ser vivo. Deu inteligência para cada um, como ele disse, por exemplo, em próprio Deus, né? Em Jó 40 em diante. 38 em diante, na verdade. Deus deu inteligência para avestruz, para outros animais e tal. Ele fez o avestruz débil, né? Enfim. Talvez eu até cite de. Vamos ver se eu acho. Ah, Jó. Opa. Citação avestruz. Vamos ver aqui. É o J39, 13 ao 18. Então, que vai mostrar ali que ele é um animal com menos inteligência, né? Vai falar assim, ó, fui eu que fiz, a fiz assim sem juízo, não lhe dei sabedoria. Porém, quando ela corre, corre de tão depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro, né? Do avestruz, né? Então, e você vê o cérebro do avestruz, ele é realmente subdesenvolvido, né? Tô lendo artigo sobre esse animal, né? O cérebro dele literalmente parece subdesenvolvido. Mas ele consegue fazer várias funções ali em relação ao seu comportamento. E é isso, né? É. Em cérebro também não documento, né? Corvos são os animais mais inteligentes. Mas o ponto é que, por exemplo, corvos de Caledônia é um exemplo, né? Mas o ponto é que, de tudo que a gente viu até agora, né? Artificial Super Intelligence é possível? Eu creio que não. Eu creio que AGI é possível do ponto de vista teatral, né? No sentido de que um sistema ele fica tão bom que parece uma AGI, mas não é. Então, ele não literalmente é consciente. Não pode ter agência. Probabilisticamente é possível que o sistema tenha agência, né? O espaço probabilístico de um agente tem que ter é muito amplo. Mas a gente fala, a gente pode pensar, como é que a gente resolve isso, né? Como que o ser humano tem essa capacidade e também animais, né? Eu não sei a resposta. Por exemplo, no momento não é possível criar um agente de IA, agente virtual ou robótico, que imite o comportamento de formigas sem violar o teorema de Rosen. Então eu quero formigas, né? São anim- insetos mais simples, né? É impossível simular as formigas de forma perfeita sem ser de forma biológica, né? Eu posso reproduzir formigas e tal, mudar um pouco a genética delas, editar, mas eu criar um sistema robótico, tentar imitar o comportamento das formigas, que tem as mesmas funções e tal, esse tamanho, quase impossível, cara. É realmente complexo. Então a questão é, só para você fazer as espécies de formigas, deixa eu ver quantas espécies tem aqui, vamos pesquisar aqui. Ah, número de espécies de formigas. Vamos ver. Ó, tem mais de 15 mil a 18 mil catalogadas. Pode ter mais. Então, mesmo que eu escolha uma espécie específica, uma mais diferentona, a questão é como que eu posso fazer esse sistema robótico imitar o seu comportamento ao ponto de fazer as mesmas coisas da mesma forma, né? Ao ponto de ter uma capacidade social similar. Eu não tô falando de algoritmos heurísticos, é um sistema que aprende isso. E a questão é que em todas as espécies você tem a capacidade de aprender a fazer o que elas desejam. Isso está imbuído na genética comportamental delas. Como que eu reproduzo os mesmos aspectos cognitivos que dão a formiga?
sua inteligência focada no que ela, na sua, no que ela faz com essa espécie, como que eu faço algo imitar isso? Qual que é o blueprint, né? A planta que representa os aspectos cognitivos que um ser vai ter. Nesse momento, a genética comportamental não resolveu esse problema. Porque certas características genéticas, numa árvore filogenética, você vai ter comportamentos diferentes entre espécies que são distintos, né? Coisas que aquela espécie ou intraespécie faz especificamente, isso é comum. Ela vai fazer, às vezes mesmo sem ser ensinada, por algo natural. Obviamente, muitos desses organismos têm que aprender a fazer o que eles necessitam, mas parte desse aprendizado é inato. É como se ela nascesse para aquilo, como se aquela espécie tivesse sido desenhada para fazer aquilo específico, mesmo bactérias. E não é só uma questão enzimática, procedural, né? Tipo, a agência desses organismos também é modulada para fazer uma coisa específica. O ser humano é mais amplo, né? E tem animais que são mais amplos, mas tipo, por que você não pode ter uma cria de leão em casa? Porque o comportamento dele, ele eventualmente vai se tornar de predador. O instinto dele é de predador. E é inato. Não tem como você tirar isso. Mesmo animais, você não tem como forçar eles a ser uma coisa que eles não são. O que eles comem, por exemplo, coisa do tipo, é inato, né? Então, grande parte do aprendizado ele é inato. Entre espécies, né? Então, não é muito relevante na mesma espécie você ficar tentando achar diferença, né? No geral, a capacidade é a mesma. Eu sei que isso é muito difícil para pessoas que querem se achar e tal, mas a capacidade, no geral, do ponto de vista genético das pessoas, é igual de inteligência. Obviamente tem pessoas que têm mais aptidões e tal, mas a potencialidade, no geral, é a mesma. Vai ser diferente para diversas questões e tal. Obviamente tem pessoas que são melhores em matemática, são pessoas melhores em física, pessoas são melhores em português, em letras. Mas tem várias razões para elas buscarem ser melhores nessas coisas, para aptidão. Não estão imbuídas geneticamente. Então, se você acreditar nisso, você é maluco. Você está indo para um darwinismo genético. E as conclusões que você vai ter são malignas. Por sinal, né? O darwinismo genético. E o darwinismo genético determinista, no caso. Você vai ter várias questões malignas mesmo. Coisa da Alemanha da Segunda Guerra. Então, tu querendo um darwinismo genético determinista é algo. É loucura, é burrice também. Então, obviamente, de espécie para espécie você tem níveis de diferença diferentes. Mas, no geral, a mesma espécie tem capacidade igual. A questão é, a pessoa vai exercer ou não essa capacidade em diferentes áreas? Depende. Pode ser na gastronomia, pode ser na matemática, pode ser em letras, pode ser em finanças. A questão é, a capacidade ela existe. A potencialidade cabe à pessoa ou ao organismo focar naquilo que ele deseja. O ser humano é mais amplo, né? O ser humano ele faz. Ele é muito livre, né? Ele, ele não busca só maximizar sua homeostase, né? É livre. Agora, por exemplo, você vê gatos, cachorros, e às vezes ficam sentados, né? Ficam só brincando. Enfim, o cachorro fica com a boca aberta, né? Com a língua pra fora. Do Einstein, né? Mas enfim. Comportamento desses animais. Então, a tartaruga fica tomando sol ali. O ser humano ficar tomando sol o dia todo não seria algo legal, mas no comportamento desses animais é algo normal em tipos de répteis, né? Crocodilos e tal. Então, o que esses organismos acham, entre aspas, de entretenimento, né? Tem até artigo sobre isso, né? Diversão em animais, né? Eles fazem pra se divertir. Do ponto de vista psicológico, o que isso significa, né? Mas o ponto é que é, a agência de seres vivos é algo muito associado também à sua genética, em diferentes espécies. Então esse é o ponto, né? Em si, Artificial Super Intelligence é possível? Essa é a pergunta, né? Não. Tenho certeza absoluta que não é possível. Cara, muitas coisas podem ser possíveis, isso não é. Pode ter certeza. É, a pessoa fala, não, mas a gente tem uma forma de hipercomputação, hipercomputation, né? Computação com monades.
que vai resolver problemas como, por exemplo, problemas godelianos, né? Da incompletude de Gödel. Tem muito dessa questão entra na incompletude de Gödel, tá? Teorema de Rosen entra na incompletude de Gödel, que a matemática pode ou não fazer. Então, ele diz que a matemática não pode simular comportamento de organismos de forma perfeita, ou de forma similar ao ponto de ser comparável, né? O comportamento social, principalmente, ou de agência. Simulações são limitadas, essa é a ideia. E a limitação delas pode fazer várias teorias serem inúteis, né? E vários experimentos de simulação serem inúteis de organismos. Vai ser mais do mesmo inútil. É tipo você testar um modelo epidemiológico, né? É muito limitado, cara. Na pandemia, por exemplo, do Covid, a gente viu que todos os modelos epidemiológicos falharam. Ninguém previu o que ia acontecer com base na montanha de dados que a gente tinha. Ninguém. Ninguém acertou na Covid. Quando ia acabar, coisa do tipo. Então, nosso conhecimento sobre modelos epidemiológicos, quando foram testados para valer, falharam, né? Então, você simular coisas com funções de probabilidade e tal, é muito mais difícil do que parece. Porque você não tem informação suficiente também, né? Não é só uma questão matemática, é uma questão que você não tem informação suficiente. Mas enfim, basicamente é isso. Artificial Superintelligence é uma idiotice, nunca vai dar certo, não, nunca vai acontecer. AGI é teoricamente possível, teatralmente, né? De enganar uma pessoa a crer que é uma AGI, mas não creio que é possível também. A parte de agência é incomputável em relação entra no que é chamado de armadilha cremediana. Esse negócio da armadilha cremediana pode ser um reducionismo, talvez tenha formas melhores de falar sobre isso. Então, reduzir tudo a falar, não, o problema é computar números surreais ou hiperreais. Talvez seja só isso, mas eu não sei se é só isso. Mas o ponto é, artificial superinteligência é possível. E quando você lê, por exemplo, eu li no relatório da europeu, acho que 2020, alguma coisa assim. Eles estavam falando sobre, era sobre inteligência artificial, esse relatório europeu, da União Europeia mesmo, oficial. E eles falavam, uma das partes falou da gente ter cuidado com desenvolvimentos de artificial superintelligence, né? Questão de segurança e tal. Cara, se você acredita em artificial superintelligence, cara, você tá acreditando muito em filme. O cara não sabe nada de AI, vai falar sobre singularidade. E tem pessoas que sabem de AI e acreditam nisso também. Não é porque você acredita nisso que vai acontecer. Eu creio que, os próprios fundamentos da matemática em questões godelianas, né? E a própria teoria de inteligência artificial nesse contexto anula a possibilidade de uma ASI, né? Uma Artificial Super Intelligence. Uma AGI, estamos anos-luz disso até o momento. Tem muita pesquisa de neurociência que tem que ser feita para fazer isso. Mas a questão de agência, pelo que existe disponível, não é possível. Talvez no futuro crie um AGI, mas não vai usar as coisas que a gente tem hoje. Não é isso.